Bom dia, ouvintes da Band News FM. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, bem-vindos a mais uma edição do nosso Band News Entrevista. Aqui, Renata Menezes, do outro lado do seu rádio. Você que está começando seu final de semana aqui com a gente na Band News FM, chega mais, porque começou mais uma manhã de sábado aqui em que eu recebo os meus convidados queridos, minhas convidadas, para falar de assuntos importantes, assuntos que vão te ajudar aí no seu dia a dia. E hoje eu já quero começar esse bloco pedindo para você pegar seu celular e já abrir no grupo das amigas, que o papo é sobre endometriose, um tema importante que atinge milhares de mulheres em todo o mundo e que tem uma possibilidade aqui de cuidado que, de repente, pode não estar no seu radar, minha amiga. Meu amigo, eu acho super importante vocês que são homens também ficarem por aqui, porque de repente tem uma mulher na sua vida que precisa dessa informação. Eu estou aqui com a doutora Maíra Santiago e a gente vai falar sobre acupuntura, os benefícios da acupuntura e da fotobiomodulação nos quadros de endometriose. Bem-vinda, querida. Exatamente. É sempre um prazer te receber. Um prazer imenso também estar aqui de novo, Renata, para a gente conversar sobre esse tema, né? Um tema super importante, que atinge, né, como você falou, tantas mulheres e que ainda é muito subnotificado, né? Enfim, muitas dessas mulheres ainda têm os seus relatos subestimados, né, com relação a dores. Enfim, vamos conversar, né, sobre isso. É muito importante a gente falar disso, né? Como a questão da dor feminina, ela muitas vezes ela é muito inviabilizada, assim, diminuída. Muito. Não é inviabilizada a palavra que eu quero usar. Ela é distorcida um pouco, subestimada, né? Subestimada, mesmo. exatamente. E muitas mulheres passam longos anos da vida se queixando de dor e a gente aprende na nossa experiência como mulheres que sentir dor, especialmente no período menstrual, faz parte da experiência de ser mulher, da experiência de menstruar. Isso. E não precisa ser assim. Sim. A dor não é normal, né? A gente vai discorrer muito sobre isso, porque isso, na verdade, está relacionado a uma série de questões. Dentre elas, essa que você falou, de que, né, somos, às vezes, ensinadas a tolerar, né, a achar que é normal, que é isso mesmo. Dentre outras questões voltadas para a falta de capacitação mesmo, né, de equipe médica, de saúde, de reconhecer os sintomas, né, de ter um olhar mais ampliado e suspeitar e encaminhar para médicos especialistas. Enfim, tem muitos pontos críticos aí que leva, de fato, muitas vezes uma mulher com endometriose a ter o seu diagnóstico depois de 8 anos, 7 anos, um tempo muito longo sem diagnóstico e sofrendo, né? E muitas vezes esse diagnóstico vem quando ele vem associado a uma pesquisa, uma investigação relacionada à fertilidade. Isso, exatamente. Então, muitas mulheres só acabam chegando a esse diagnóstico quando começam a apresentar dificuldade para engravidar. Isso, exatamente, Renata, porque é isso, muitas vezes, ou ela consegue esse diagnóstico diante de dores já incapacitantes, né? Porque, vale ressaltar, nem todas as mulheres com endometriose, de fato, têm essas dores incapacitantes. Então, ela tem uma dor e ela se acostuma com aquela dor, né? Mas muitas mulheres têm essas dores incapacitantes e aí realmente, né, ela não cansa de buscar o porquê daquilo, porque aquelas dores realmente incapacitam ela mesma, ou quando vem a dificuldade de ter filho, né, durante muito tempo, e aí depois de um tempo vem o diagnóstico, né, e isso é muito importante porque, inclusive, já que você falou de fertilidade, o diagnóstico preciso é importante porque ele supera um estigma da infertilidade sem causa aparente. Muitos casais passam muito tempo sem conseguir engravidar com esse diagnóstico, entre aspas, que não é um diagnóstico, porque toda infertilidade tem uma causa, né? E depois de muito tempo, muito chão de dor, de frustração, é que vem o diagnóstico da endometriose, que poderia ter sido diagnosticado lá atrás. Mas vamos falar, assim, o que é, né, a endometriose? Exato, era a minha próxima pergunta, né? Para a gente deixar mais fácil de compreender para todo mundo, né? A gente ouve falar muito, mas se você não tem esse diagnóstico, muitas vezes você não sabe nem o que é. E, às vezes,
por não saber o que é, isso também pode dificultar a sua busca por um diagnóstico. Então, vamos do começo, o que é endometriose, Maíra? Endometriose, exatamente. Hoje, a endometriose, Renata, ela é conhecida como uma doença inflamatória multifatorial, estrogênio dependente, e ela é caracterizada pela presença do tecido, né, endometrial fora da cavidade uterina, gerando dor e ou infertilidade. Endométrio, que é aquela caminha do neném. Eu, se não fosse jornalista, seria obstetra, com certeza. Porque eu amo estudar esses assuntos, né? Endométrio é essa caminha que o nosso útero faz para receber um bebê, que quando não recebe o bebê, se torna a nossa menstruação. A menstruação, exatamente. Então, isso é a endometriose, né? A endometriose, ela atinge hoje milhares de mulheres, né? Quando a gente vai para os dados epidemiológicos, o que a Organização Mundial de Saúde vê é que 10% das mulheres em idade reprodutiva hoje têm o diagnóstico de endometriose. Dentro dessa porcentagem, 40% das mulheres apresentam dor, 25% infertilidade e apenas 5% são assintomáticas, porque sim, tem mulheres que têm endometriose e são assintomáticas. Mas o que os especialistas acreditam é que ainda assim esses dados estão subestimados, porque muitas mulheres têm endometriose, mas ainda não sabem, né, o que é essas dores incapacitantes. Então, existe esse ponto crítico do diagnóstico, como a gente falou. Então, muitas mulheres não têm ainda o diagnóstico. Nesse momento que a gente está conversando aqui, tem muitas mulheres com endometriose até que não sabem. A gente, inclusive. Exatamente. Né? Porque o que acontece? Existe uma falta de capacitação médica na área mesmo da saúde da mulher. E quando a gente fala disso, o que é importante? Precisa, Renata, existir é importante a interdisciplinariedade, né? A colaboração interdisciplinar nesse processo de diagnóstico da endometriose. Então, quando uma mulher passa por um profissional da área de saúde, né? Idealmente, era interessante que esse profissional ele tenha uma capacitação de, pelo menos, ter um olhar mais ampliado para esses sintomas, né, que são suspeitos, para, a partir daí, encaminhar essa mulher para um ginecologista especialista, né, para fazer esse diagnóstico. Então, isso é o mundo ideal, mas hoje a gente vê que, realmente, muitos médicos não têm essa capacitação voltada para a área da saúde da mulher e os relatos, né, dessas mulheres de dor são subestimados como algo normal, né? É isso mesmo, a menstruação dói, essa cólica é normal, dentre outros sintomas que contemplam a endometriose, né? Porque... Nossa, isso é muito preocupante, né? Porque aí você acaba tendo realmente uma subnotificação, um afastamento, né? Entre essa mulher e o diagnóstico significa um afastamento dessa mulher do tratamento que ela pode receber. E é sobre isso que eu quero falar com você, né? Falar de tratamento, porque é possível viver com a endometriose de maneira mais confortável. Existem, eu imagino, várias ações possíveis para diminuir os desconfortos. Tem a ver com estilo de vida, alimentação, eu imagino. Isso. Depois a gente chega na acupuntura, mas estilo de vida importa, né? Muito, demais. O que acontece? A endometriose é uma doença hoje considerada crônica, né? Então, a gente não vai dizer assim que a mulher vai ficar curada em definitivo, né? É como a hipertensão, como qualquer outra doença crônica. Mas que existem tratamentos, né? Que vão dar qualidade de vida a essa mulher para que ela não permaneça, né? Com esses sintomas, né? Então, quando a gente fala de tratamento, precisam ser vários, né? Então, desde a melhora da alimentação, né? Então, uma alimentação menos inflamatória. Hoje, quando a gente fala de endometriose, a gente fala até da importância da parte intestinal, dessa mulher cuidar, né? Da microbiota intestinal. E aí eu vou fazer até um paralelo, porque você sabe que o berço da acupuntura é a medicina tradicional chinesa, e essa sabedoria milenar, né, desde sempre questiona quando qualquer paciente chega para você. Como é que tá as suas fezes, né? O formato, a cor, como é que está isso? E hoje, a ciência atual já respalda essa ciência milenar, porque vê que o desequilíbrio da microbiota intestinal pode interferir na microbiota do endométrio. Então, pode gerar um ambiente inflamatório maior que colabora para o desenvolvimento da endometriose. Isso que eu estou falando foi um estudo realizado na Suíça, saiu num periódico, né, de imunologia,
mostrando o quanto a microbiota intestinal interfere na microbiota uterina, na microbiota do endométrio. Então, a gente precisa cuidar do que a gente come, alimentos, né, menos industrializados, no caso. O estilo de vida, a gente já falou aqui, eu falei previamente em uma outra entrevista sobre a influência da epigenética, né, que está relacionada a isso. Então, muitas vezes a mulher pode ter até uma predisposição para ter endometriose, mas se ela tiver hábitos de vida saudável, isso pode fazer com que o gene fique ali silenciado e ela não desenvolva a doença. Então, isso parte para um estilo de vida onde ela faz atividade física, se alimenta bem, né? Dentre outras coisas, né? Que a gente vai falar aqui um pouquinho quando a doença em si se instala, o que a gente pode fazer para amenizar esses sintomas. Pois é, eu vou até abrir aqui minha pesca aqui, porque é fotobiomodulação. Explica pra gente o que é isso. Eu vou falar dos dois, né? Porque hoje, por exemplo, no meu consultório, eu faço acupuntura, mas além da acupuntura, eu agrego tecnologias como a fotobiomodulação. Né? Então, quando a gente fala da endometriose, a gente está falando de uma doença inflamatória, né? E essa inflamação, o tecido endometriótico, ele libera radicais livres, é uma cascata de reação inflamatória. Isso prejudica o ambiente folicular também, né? Gerando óvulos, às vezes, de qualidade ruim. Então, quando a gente fala da endometriose, de uma doença inflamatória, o tratamento vai ser também voltado para reduzir esses focos inflamatórios. A mulher que tem endometriose, ela tem uma superexpressão de células imunes, de citocinas inflamatórias, né? Então, a gente vai cercar a paciente de tratamentos que diminuam essa inflamação. Então, já falamos da alimentação, que precisa ser uma alimentação, né, menos inflamatória possível. Aí eu trago a acupuntura. A acupuntura, ela consegue regular o sistema imune, a parte inflamatória. Então, ela faz uma regulação das citocinas inflamatórias e anti-inflamatórias. A acupuntura, os estudos mostram também que ela faz uma regulação da COX-2, que é uma enzima que produz a prostaglandina. A prostaglandina também gera um ambiente mais inflamatório. A acupuntura, ela consegue, né? Ela atua ali no eixo hipotálamo, hipófise e adrenal. Então, ela consegue fazer uma liberação regular, mais controlada do cortisol, que é um hormônio anti-inflamatório. Além disso, ela também, né, a acupuntura, ela consegue fazer a liberação de opioides endógenos, como a encefalina, a dinorfina, que promove uma analgesia, né? Então, a acupuntura realmente tem vários estudos hoje mostrando que tanto a acupuntura como a eletroacupuntura que eu faço reduz os focos inflamatórios, né? Reduz até muitas vezes o CA-125, que é um dos marcadores, né, que também é utilizado hoje no diagnóstico. Já está até mais em desuso hoje o CA-125, mas quando ele está alterado, quando a mulher tem endometriose, muitas vezes ele está alterado e o estudo viu que depois, né, de sessões de acupuntura e eletroacupuntura, as mulheres tiveram até, inclusive, a redução desse marcador, tiveram menos dor, né, inclusive após 1 ano de término do tratamento com a acupuntura. Então, além da acupuntura, existe também a fotobiomodulação, né? Que ela é feita através do uso de aparelhos, né? Eu, por exemplo, no consultório, eu uso a manta e também o aparelho do laser, que eu faço o ILIB. E hoje a fotobiomodulação, ela vem sendo amplamente estudada para esses mecanismos fisiológicos também. Então, por exemplo, agora tem um estudo bem recente de 2024, que saiu no Journal Personalized Medicine, que é uma revista assim, bem importante dos Estados Unidos, mostrando que a fotobiomodulação ela foi capaz de aumentar a atividade antioxidante, melhorar o metabolismo celular energético, melhora a função mitocondrial, né? Então, quando a gente fala de endometriose, a gente fala de piora da inflamação, a gente fala do aumento de radicais livres, né? A alteração da vascularização, piora do ambiente folicular. E a fotobiomodulação, ela age exatamente nesses mecanismos fisiológicos. Gente, a vontade que eu tô é de fazer uma sessão de acupuntura agora. E aí fotobiomodulação. Fotobiomodulação. Eu vou fazer a pergunta que eu tenho certeza que o pessoal aí que está ouvindo a gente, se você sintonizou agora na Band News FM, você não desconecta aqui da gente, não, porque a gente está falando de tratamento de acupuntura e fotomodulação. Fotobiomodulação para tratamento de endometriose. Aí eu vou fazer a pergunta que todo mundo faz. Sim. Vai doer para fazer?
Não dói. Existe a acupuntura, né? Eu falei de 2 tratamentos que eu faço lá no consultório, que é a acupuntura e a fotobiomodulação. A acupuntura é feita com agulhas muito finas, mas, ainda assim, quando o paciente tem pavor de agulha, eu uso o aparelho do laser para fazer laser acupuntura. Então, existe também essa opção. Tem como fazer sem nem agulha. Vai ver agulha, nem vai ter agulha. Exatamente. E a fotobiomodulação, zero dor. Maravilha. Não dói absolutamente nada. O tratamento, ele é contínuo? Contínuo, de 1 a 2 vezes por semana. Exatamente. E aí o tratamento é feito no momento daquelas dores, no momento que o ciclo menstrual traz aquele desconforto, ou ele vai sendo feito? Bom, é uma vez por semana, então ele vai... Ele é feito de forma contínua, né? Sim. Então, junto com tudo aquilo que a gente falou, né? Então, a mulher que tem endometriose, ela precisa abraçar um estilo de vida, né, mais saudável. Na verdade, todas nós é o que deveríamos, eu ia falar, né? Exatamente. Todas nós, mas pensando especificamente na endometriose. E eu acho que é importante lembrar que a endometriose pode surgir, inclusive, no começo da vida reprodutiva, nas primeiras menstruações. Então, você tem uma filha, uma sobrinha, uma neta que está reclamando muito de dor, de desconforto menstrual. É muito comum a gente dizer, porque é a primeira vez, você não sabe, cólica é assim mesmo, cuidado, porque a gente pode estar diminuindo e reproduzindo essa ideia, né, de que a dor faz parte da existência feminina e não precisa ser assim. Faz. E eu vou ainda pegar esse seu gancho, Renata, para falar, a gente está falando do quanto essas mulheres, né, têm as suas dores invalidadas ali, mas eu quero trazer também a mulher que não consegue engravidar, que muitas vezes tem endometriose, tem alguma patologia e muitas vezes essas mulheres ouvem, você não está engravidando porque você está muito ansiosa. Eu já ouvi isso, viu? Porque eu demorei um pouquinho para engravidar, tranquila. Não foi endometriose, mas eu escutava muito isso. E isso é muito complicado, porque não é como um botão que você desliga e fala, tá bom, então eu vou ficar relaxada. Não é assim, né? Não é assim. Muitas vezes essa mulher tem uma patologia por trás, né? E essa mulher em consultório não é acolhida, não é ouvida, né, da forma como se deve. Então, muitas vezes é isso. Tudo que ela traz é banalizado ali, né, como algo normal. E quando a gente fala da endometriose, a endometriose pode dar muito... A dor pélvica, a cólica, é o sintoma mais clássico, mas não é o único. Porque o tecido endometriótico, né, ele pode se estabelecer, esses focos inflamatórios, em várias partes do corpo. Então, pode ter desconforto em outras regiões, Pode ter. Ele pode, né, estar presente no intestino, na bexiga, na região torácica. Então, assim, os sintomas são variados. Muitas vezes, essa mulher tem disquesia, que é a dificuldade de evacuar, ou dor ao evacuar, né? Às vezes, é uma dor torácica. Quem vai imaginar que pode ser relacionado a uma endometriose? Gente, como é importante a gente estar com os nossos exames em dia. E como é importante a gente conhecer as possibilidades de tratamento, de cuidado, de profissionais que sabem fazer esse cuidado para quem quer buscar o seu atendimento, Maíra. Como é que faz? Onde é que te encontra? Ela vai procurar direitinho aqui. Enquanto isso, eu vou dizer para vocês que depois que Maíra trouxer aqui para a gente todas as informações, a gente vai ter um segundo bloco especial no nosso programa de hoje, viu? Uma conversa importante que o nosso colega Luiz Felipe teve com a doutora Lorena Caires, um papo sobre emagrecimento e queda de cabelo. Tem muita gente passando por isso. Mas antes, vamos saber aqui, Maíra, me conte, como é que faz para ela encontrar? Vamos lá. Eu estou, né, eu atendo na Pituba, tá? No Empresarial Manuel Gomes de Mendonça, no meu espaço que se chama Espaço Renavita Maíra Salões. E vocês podem também entrar em contato através do meu WhatsApp profissional, que é o 99272 4734. Vou repetir. Pode repetir. 99272 4734. E tem também, né, o meu WhatsApp, que é Maíra Santiago, _acupuntura. Tem o meu site também, que é mais uma forma de tentar contato. Muito bem. Gente, o mais importante de tudo é não deixar de buscar o atendimento, não deixar de buscar o tratamento adequado, não normalizar a dor, principalmente a gente que é mulher. Isso. A gente precisa entender, né, que dor não precisa fazer parte da nossa experiência. Isso. Maíra, obrigada demais pela sua presença. Eu que agradeço, Eu sempre Renata. aprendo demais com você. Muito obrigada, aqui. Eu fico feliz sempre demais. Uma alegria e parabéns pelo trabalho tão dedicado, tão delicado e tão cuidadoso.
Muito obrigada, tá certo. A gente vai para o intervalo rapidinho agora e eu vou voltar no terceiro bloco, porque o segundo bloco hoje é com meu querido colega Luiz Felipe Veloso, que conversou com a doutora Lorena Caires, e o papo é sobre emagrecimento e queda de cabelo, tá? Depois do intervalo. A gente volta já já. De volta com o nosso Band News Entrevista deste sábado. E agora vamos, nesse bloco do Band News Entrevista, conversar com a doutora Lorena Caires, que é farmacêutica, mas que é especialista, né, na saúde capilar, né, especialista em tricologia. Deixa eu desejar logo bom dia, porque a minha primeira pergunta vai precisar traçar um panorama muito grande, eu acredito. Então, seja muito bem-vinda. Obrigado por atender nosso convite. Muito obrigada, é um prazer estar aqui novamente, uma satisfação para a gente estar conversando aqui nesse momento. Maravilha. Bom, doutora Lorena, a gente estava conversando nos bastidores aqui, minha gente, eu estava trazendo para ela, inclusive, um dado. A gente tem estudado muito sobre essa questão de como a perda rápida de peso tem mudado o panorama, inclusive econômico, do nosso país. Compartilhava com ela que a Abrazel, que é a Associação Brasileira que gere bares e restaurantes, tem se debruçado sobre essa questão, por exemplo, como redefinir o perfil do prato feito, do famoso PF, do prato comercial, o perfil daquilo que é oferecido em bares e restaurantes, de modo a equalizar financeiramente e evitar desperdícios dos produtos que são ofertados, uma vez que o perfil médio brasileiro tem sido muito modificado, seja porque as pessoas estão fazendo um uso maior das tais canetinhas emagrecedoras, ou nessa onda fitness, que ainda bem, nesse lifestyle novo aí, em que a gente tem repensado a forma de se comportar diante do consumo de comidas e também da busca pela prática de exercícios. Eu disse que eu faria uma longa introdução, então é essa. Mas isso interfere diretamente na saúde capilar, né, doutora? Porque tem muita gente que, por vezes, conhece o medicamento, mas dizem que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? Então tem gente que está emagrecendo rápido demais. Isso está trazendo efeitos colaterais, como, por exemplo, a queda de cabelo, né? Isso mesmo. Na verdade, a gente pode aqui também desmistificar algumas coisas, né? E também não taxar, de fato. A gente não pode falar que é o medicamento que causa a queda capilar. Perfeito. Né? Existe, né, uma consequência, e essa consequência acontece por quê? Tanto pelo uso, né, das canetas emagrecedoras ou dietas muito restritivas, o organismo vai passar, né, por uma mudança, um tipo de estresse oxidativo, uma mudança muito grande, e por conta dessa restrição alimentar, por conta dessa medicação, vai modificar, né, essa questão da absorção, da quantidade de nutrientes, e o nosso organismo, ele é inteligente. Então, ele vai priorizar o quê? Órgãos vitais. Ele vai priorizar coração, etc. Então, cabelo, unha, vai ficando de lado. Então, assim, depois de um tempo, a gente começa a ver essas consequências, mas não é porque a medicação causa isso, mas é porque todo o contexto, todas essas consequências vão trazer essa queda. Então, não é... Tem gente que fala, então eu prefiro ficar gorda do que ficar careca. Mas não é bem isso, né? Não é, a questão não é essa. Como você mesmo falou, esse lifestyle, essa moda, é uma moda que veio para o bem, né? Isso. Então, a moda da corrida, a moda dessa medicação, o né? crossfit. O crossfit veio para o bem, querendo ou não, né? Esse índice tem diminuído muito da obesidade. Então, a questão toda é a gente analisar isso e conseguir tratar. Ou, às vezes, assim, se precaver antes. Se já sabe que vai passar por uma mudança muito grande, muito abrupta no organismo, e isso pode causar algumas consequências, por que não faz, né? Já desde o início, um tratamento prévio ou acompanhado, e não esperar, de fato, a consequência para depois ir correr atrás do prejuízo. É muito mais fácil a gente precaver isso antes, né? Então, aí as pessoas vão acabando tendo conexões, né? Criando algumas frases que, na verdade, não condiz com a realidade. Não é porque a medicação, de fato, está causando isso diretamente, né? É uma consequência indireta, mas que ela pode ser resolvida. E o que provocaria, portanto, essa queda de cabelo? Seria a falta de nutrientes? Quando a senhora descreveu, eu muito me imaginei naqueles desenhos bonitinhos em que mostram o corpo, o sistema imunológico se comportando diante das crises. Então, o gerenciamento de crise do sistema imunológico. O que pode provocar a queda de cabelo? Para além da causa propriamente dita, mas assim, tentando ser técnico mais prático, o que provoca? É a quantidade de ferro no organismo? São nutrientes que ficam em defasagem? Explica pra gente. Na questão das canetas ou da dieta restritiva, é porque você vai comer menos mesmo, né? Então, seu organismo está adaptado a uma realidade, falando de uma forma mais simples, e você vem com uma outra realidade, né? Você vai diminuir, vai mudar. Essa mudança abrupta, esse estresse oxidativo, ele vai influenciar nessa questão dessa absorção. E o nosso organismo, como eu falei, é inteligente, ele vai priorizar os órgãos vitais, entendeu?
É o estresse metabólico provocado no corpo, essas né? alterações. Perfeito. O que pode ser feito em primeiro momento, né? Obviamente é procurar um auxílio médico, um auxílio técnico, como é o seu caso. Mas o que de imediato, ao constatar que essa queda de cabelo está sendo provocada por isso, quais medidas seriam imediatas? Com certeza não seria pedir para a pessoa voltar a comer como comia. Com certeza não. Então, assim, se você sabe que vai passar por uso de uma medicação, né? Mas você não sabe nem como é que estava esse organismo antes. Acho que o primeiro, você precisa passar por uma bateria de exames. Você precisa analisar como está o seu organismo, né? Precisa ver como estão esses parâmetros, né? Essas vitaminas. Porque vai fazer as alterações, mas você vai estar lá controlando ao longo desse tratamento, entendeu? Então, assim, não esperar. Porque tem gente que vai fazer o uso e não sabe não fez nenhum tratamento prévio. Porque muitas vezes eles usam sem ir para um médico antes. Né? Faz por conta própria. A gente sabe que está acontecendo muito isso. E aí é o que mais impacta, né? Então, minha gente, por favor, a gente já fala isso frequentemente aqui, com maior propriedade, com a fala da doutora Lorena Caires. Então, muita atenção. É muito importante que ao tomar uma decisão dessas na vida, você busque auxílio médico. A gente sabe, mas o custo, Luiz, é porque você não está vivendo a situação que eu vivo. O custo é caro e eu estou, por exemplo, com o processo de pré-diabetes. Eu já estou diabético, estou passando por uma situação difícil. A gente entende, ninguém quer passar por cima disso. Mas olha a consequência de tentar resolver um problema criando um outro. Né? Às vezes até Pode ser irreparável a queda de cabelo ou ela pode, de alguma forma, ser reparada, doutora? Até me surgiu essa pergunta ao complementar o meu argumento. É muito relativo. Se for uma questão pontual, né, de nutrientes, etc., é sim. O problema da questão de reversão, quando a gente fala nesse termo normalmente, é assim, quando, no caso, não está nascendo mais cabelo ali naquele folículo, por exemplo, né? Ou uma questão genética já avançada que não tratou. O universo de terapia capilar, ele é muito amplo, né? Então, assim, as pessoas acham que se trata de uma maneira só, mas esse é o principal ponto. É muito amplo. Então, se você tem um problema emocional, se você tem um problema hormonal, de tireoide, um problema de uso de medicação, um problema já genético, né? Esses são problemas completamente diferentes e que têm tratamentos diferentes, com substâncias diferentes, né? Então, é um universo muito amplo. Por isso que precisa ter essa análise minuciosa. Não adianta você ir, conversar, relatar e já saber como tratar. Né, o medicamento pronto de prateleira, ele não vai tratar um problema de fato, né? Sim. Ele só vai ali dar um suporte. Não mas adianta você nem sabe ir ali se você comprar um shampoo para suporte. controlar a queda de cabelo, então, né? O ideal é você saber o que você tem. Isso. Tem um diagnóstico. Se você tem um diagnóstico correto, o tratamento vai fazer diferença. Agora, se você não sabe e você começa a fazer tratamentos, né, aleatórios, às vezes você coloca até um excesso de ou um excesso de nutrientes, né? Perfeito. E excesso também é ruim, né? Não Faz só a muito falta, mal. o excesso também. Muito bem observado. A senhora é farmacêutica. A senhora atende em clínica, né, no ambiente controlado. Quais são as medidas imediatas quando o paciente chega com esse tipo de queixa? Né? Induzi-lo ou conduzi-lo para que ele faça exames clínicos ou há alguma tecnologia da qual a senhora já dispõe, em que a senhora consegue traçar um panorama? A partir do momento que se identifica uma queda capilar, independente do motivo, né? O paciente não sabe e está observando. Então, ele precisa de um diagnóstico. Então, por exemplo, como é que é a minha conduta? O paciente vai chegar lá, eu vou fazer uma anamnese, que é todo o questionamento, entender todo, né, o histórico do paciente. Daí, se ele já tiver exames, eu vou pedir. A gente precisa ver o organismo desse paciente. Se ele não tiver os exames, eu vou orientar, né, para fazer os exames. Eu passo toda a lista de exames que ele precisa fazer. E daí, a gente vai para o tricoscópio. O tricoscópio é um aparelho que a gente coloca, né, no couro cabeludo. E aí, com um zoom muito potente, a gente consegue identificar e avaliar o folículo, como está o couro cabeludo. A gente consegue ver ali a quantidade de fios por folículo que está saindo, a miniaturização, né, a espessura também desses fios, se tem alguma outra disfunção, se tem alguma dermatite, enfim. Você consegue ver, de fato, como está esse cabelo. Você já consegue eliminar várias opções ou já fechar até um diagnóstico com isso aí. E aí, com todos esses parâmetros, a gente fechando o diagnóstico, a gente começa um tratamento. Por isso que é importante analisar tudo isso e tratar de dentro para fora e de fora para dentro. Né? Diagnosticou, pronto, vai para o tratamento. Seja passando fórmulas, né, com o uso de aparelhos que a gente tem, seja com a microinfusão de ativos direto no couro cabeludo, porque quando você ingere um comprimido, o organismo não sabe, eu quero que esse comprimido vá para o cabelo, vai para o organismo inteiro. Isso. Então, é importante também em algumas situações você colocar local. Porque se você aplica direto no couro cabeludo uma substância, ela vai agir ali. Se você ingere ela vai
agir no todo o organismo, né? Sistematicamente. Esse é um tratamento muito invasivo, por exemplo, ao fazê-lo a pessoa fica sem poder tomar sol, sem poder lavar a cabeça por um tempo. Essas dúvidas são muito recorrentes, tá? Então, à medida que a senhora vai trazendo, como a gente já conhece um pouquinho a nossa audiência, com certeza as pessoas vão perguntando assim, tá, mas peraí, se eu fizer isso aí, eu não vou poder, por exemplo, se eu fizer no verão, não vou poder ir pra praia, por exemplo? Não, é muito tranquila, né? É um procedimento bem seguro, minimamente invasivo, né? É um dispositivo, por exemplo, falando sobre a questão da microinfusão, né? Que seria, assim, no consultório. É uma espécie de aparelho, né? Uma caneta, que ela tem microagulhas descartáveis, né? E ela vai injetando ali, né? Bem rápido no couro cabeludo, os ativos, mas não é nada né, agressivo, é muito tranquilo, sua vida segue normalmente, né? Todos os cuidados a gente informa no consultório, mas não é nada absurdo. Então, você que está em casa, está passando por uma situação semelhante, de alguma forma já percebe de que, além de ser viável, não vai atrapalhar em nada a sua vida passar por um procedimento como esse. Se você chegou agora, não está entendendo nada do que a gente está falando, pois é, nós estamos conversando com a doutora Lorena Caires e o papo hoje é sobre emagrecimento muito rápido que acaba, de alguma forma, provocando a queda de cabelo. Se você tem dúvida, fique por aqui. Se você perdeu um trechinho dessa conversa, tá no rádio, não se preocupe, é só você acessar o nosso YouTube. YouTube oficial da Band Bahia, você vai lá, vai pegar o Band News Entrevista desse sábado, dia 15 de agosto, e aí pronto, pega essa entrevista do começo para entender os primeiros passos e as primeiras orientações dadas pela doutora Lorena Caires, que é farmacêutica, mas é especialista na saúde capilar. Né? Então, muito importante que você continue aqui com a gente para a gente continuar tirando essas dúvidas com ela. Depois desse advento dos Ozempics, Mounjaros da vida, como é que mudou a rotina do seu atendimento? Né? Eu suponho que a quantidade de pacientes tenha aumentado de alguma forma, mas eu queria entender proporcionalmente. Né? Se 10 pacientes iam por questões de outra ordem, por questão, por exemplo, de medicamentos mais agudos, né? Como os quimioterápicos, por exemplo, como é que está o equilíbrio, né, dessa quantidade de pacientes? Realmente, tem aumentado muito. Era muito mínima, assim, de fato, a quantidade de pessoas que vinham tratar devido ao uso de medicações, né, para emagrecer. Isso mudou muito. E também mudou até a minha visão. Há um tempo atrás, alguns anos, né, eu já tratava essa questão capilar, porque, de forma curiosa, eu comecei há anos atrás com um salão. Né? Eu sou farmacêutica, eu abri um salão. Olha. E aí, vendo a situação, as queixas e gostando muito do assunto, eu fui me especializando, né? Eu já sou farmacêutica pós-graduada estética avançada, então eu faço a parte de estética. Mas assim, eu falei, poxa, eu tô inserida já em um meio, né? Então, assim, por que não dar cada vez mais atenção a isso? E também é bom, porque eu trato ali o couro, mas se a pessoa precisar de uma questão mais de tratamento de fio, eu também tenho. Aí a gente direciona para a parte do salão. Aí foi mudando, né? E eu fui cada vez mais indo para esse universo do mundo capilar. E percebi, junto com essa minha mudança, né? A mudança do perfil também, né? As pessoas começaram, de fato, a se preocupar mais, a cuidar mais. Hoje, realmente, em porcentagem, acho que, assim, 60% coisa, rapaz, que coisa. Mas a questão do implante também, tá? Uhum. Mas a gente pode deixar para próximos capítulos. Olha, então já anotem aí, doutora Lorena Caires volta aqui no Band News Entrevista para falar sobre implante. Só não vamos perder o fio da meada da gente dizer onde é que fica o salão. Pronto, é a clínica / salão. Fica no Shopping Imbuí Plaza. Sim, né? sim, logo na entrada do Imbuí. Sim, bem na frente do shopping. Agora tem até uma Cacau Show bem na frente, assim, de referência, imagina. Que tentação. Então, bem na frente, né, um ponto de referência alto, logo na entrada do shopping. Antes da gente encerrar, vamos fazer aquela, sabe, o bate-bola, jogo rápido. Vamos traçar aqui um panorama para quem já está no meio do processo e para quem pretende fazer um tratamento com canetas emagrecedoras ou mesmo um tratamento comum, né, acompanhado por nutricionista, por um nutrólogo, para perda de peso e quer perder muito peso rapidamente. Vamos dar essa orientação para as pessoas, o que elas devem fazer para preservar a saúde capilar. Pronto, primeira coisa, vai fazer toda a bateria de exames, né? Avaliar como tá, já ver, né, se tiver alguma deficiência, já suplementar precocemente, né? Não esperar, de fato, todas essas mudanças. Se for com acompanhamento de nutricionista, muito melhor, porque eles vão ter esse know-how, né? Então, vai cuidar dessa microbiota, vai cuidar de todo esse panorama para evitar essas consequências, né? Daí, mas se o paciente já começou o tratamento, porque às vezes no início não apresenta, às vezes depois de parar,
uso já depois de 3 meses que começa a ver o efeito, né? Isso é muito relativo de organismo para organismo. Então, se já estiver no meio do tratamento, terminar o tratamento, ainda assim dá para poder tratar, porque vai ajudar, né? A voltar de forma mais rápida a homeostase do organismo, né? Que é esse equilíbrio. Perfeito. Para achar a senhora na internet, se a pessoa não é de Salvador, está ouvindo a gente aqui pelos nossos aplicativos, pelo aplicativo Bandplay, pelo aplicativo Band Rádios, quiser saber mais sobre a sua experiência, as suas técnicas, conhecer mais sobre o seu trabalho, onde é que a gente te encontra nas redes sociais? Pronto, a minha rede social específica, bem simples, Lorena_Caires, né? E o salão é Caires Estética, tudo junto. Bem Lorena_Caires, sendo que Caires é com Y. Não, É com I? Anderson Moraes me colocou uma... Ainda bem que ela estava aqui para corrigir. Então, doutora Lorena Caires com I. Lorena_Caires. Isso. Pronto, Lorena_Caires no Instagram, você conhece muito mais. Quero te agradecer por todas as orientações. Tá vendo como voa quando o papo é rápido e é bom e é produtivo? Obrigado, viu? Com certeza, eu que agradeço. Band News Entrevista vai para um rápido intervalo, já já a gente volta. Estamos de volta com o nosso Band News Entrevista, agora no nosso terceiro bloco. No segundo aí você ouviu um bate-papo importante com Luiz Felipe Veloso, um especialista falando sobre queda de cabelo e emagrecimento. Muitas informações e agora a gente continua um papo bacana aqui com o meu convidado, um outro convidado aqui, Walter Schimmelfeng, arquiteto. Primeiro, bem-vindo. Segundo, falei corretamente o seu nome? Opa, Renata, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui contigo. O nome a gente fala como a gente lê mesmo, é Schimmelfeng. Schimmelfeng, Walter Schimmelfeng, que é arquiteto. Hoje a gente vai falar sobre um assunto super importante que é sustentabilidade, para além das tendências, né? Sustentabilidade que deixa de ser tendência e se torna estilo de vida. Um gancho maravilhoso a gente tem para ter essa conversa, que é a Casa Cor 2026, que está aí, ainda possível para visitação até o dia 6 de setembro. E eu adoro falar desse assunto, adoro falar de sustentabilidade, porque eu acho que o mínimo que a gente deve fazer pelo nosso planeta. E que bom saber que a arquitetura, que os nossos arquitetos daqui estão conectados com essa necessidade, né? Fala um pouquinho dessas tendências para a gente. É isso, Renata. A ideia, na realidade, é que as pessoas começam a perceber que a sustentabilidade está ligada ao todo, né? E não sobre um objeto específico. A gente está fazendo, muita gente chega, por exemplo, e pode entender que ao fazer o projeto, esse projeto ele é sustentável porque ele tem aquele item ali, né? Que atende, por exemplo, a uma questão de reuso, né? Mas a gente tem que entender que o projeto ele é muito mais amplo e que ele pode abarcar uma série de outras soluções que estão muito ali voltadas, por exemplo, o que a gente pode evitar, né, de desperdício, né? O que a gente pode preservar, né? Se a gente vai fazer uma troca de um piso, se a gente vai demolir uma parede, né? Porque isso tem um impacto direto no que a gente vai produzir de resíduo, né? Então, pensar como um todo dentro do escritório, quando a gente está fazendo o projeto, de onde a gente pode enxergar que a sustentabilidade está ali ligada diretamente ao ato de fazer o projeto mesmo, né? E você falou um pouco da questão das tendências, né? Hoje, no olhar da gente para a arquitetura é muito ampla, né? A gente pode ter um projeto ali de uma casa, um projeto de um prédio, um projeto de um hotel. Então, assim, o que eu diria é o olhar mais importante do que a gente pode usar, talvez, 3 verbos, né? Eu aqui já soltei algum spoiler um pouco do que é o meu pensamento. Um é o que a gente pode preservar daquele projeto, né? O que a gente pode transformar. E se a gente tiver que fazer escolhas, que a gente faça as escolhas que tragam um melhor impacto positivo para o projeto, né? Sim. Tem muita gente escutando a gente aqui e que às vezes está pensando, né, numa reforma, numa construção, enfim. Quando a gente pensa em sustentabilidade, eu acho que no nosso inconsciente coletivo, assim, vem muito essa ideia do novo, né, das novas construções, dos empreendimentos mais recentes. Parece que a gente não conecta muito com aquele apartamento dos anos 60, 70, 80, onde a gente mora, onde a família mora, enfim. É possível a gente fazer essas adaptações em casas, apartamentos, estruturas que foram montadas, que foram criadas, construídas numa época em que não se falava de sustentabilidade?
Com certeza. Inclusive, a gente teve a oportunidade no ano passado de entregar a primeira casa carbono neutralizada da cidade de Salvador. E foi numa casa que estava há 40 anos abandonada, né? Eu acho que isso é uma coisa bacana desse projeto, porque é uma casa urbana, né? Ela está ali ligada à malha urbana da cidade. E a casa estava abandonada, a família saiu da casa porque o patriarca faleceu. E aí as memórias da casa, né, ficavam ali rondando a família. A família, não, vamos sair, vamos procurar outro lugar. E aí a gente fez o projeto exatamente também tentando resgatar um pouco dessas memórias que a família teve ao longo dos anos que morou lá, né? Foi um projeto de um retrofit, né, onde a gente manteve ali aquela estrutura original da casa, fez algumas intervenções ali na área da estrutura, né? Mas o nosso olhar começou exatamente sobre essas questões. O que a gente pode preservar? Então, a gente buscou preservar todo o revestimento externo da casa, da área externa, da pavimentação externa. A gente tinha uma pedra, tipo um paralelo, mas na realidade com um tamanho, uma dimensão um pouco maior. E a gente consegue utilizar isso novamente, né? A gente trouxe... A casa, na realidade, já não tinha sido construída com a estrutura que deveria... que iria comportar as novas intervenções que a gente estaria fazendo. Porque antigamente a gente tem edificações onde os cômodos eram muito pequenos, onde a gente não tinha tanta ventilação, tanta iluminação, quanto a gente entende como... O quão é importante a gente ter isso no ambiente construído, né? Porque a gente traz diminui o uso da iluminação artificial, a gente tira a necessidade da climatização, né? E a gente produz uma qualidade de vida melhor também. Então, tentando te responder, sim, é possível que a gente conseguir fazer, sim, reformas, retrofits em casas ou prédios construídos, trazendo soluções que são voltadas para essas questões da sustentabilidade. Que coisa boa, né? É mais caro fazer uma obra pensando em sustentabilidade? Porque eu tenho um superpoder que eu me conecto com o pessoal que está ouvindo a gente agora. Eu tenho certeza que muitas pessoas estão ouvindo a gente e se fazendo essa pergunta, né? Eu imagino que pode ser até que seja um investimento um pouco mais robusto para a longo prazo ter um retorno mais sustentável, inclusive financeiramente. Mas eu quero saber de você, que é especialista, né? Tem que mexer um pouquinho mais no bolso? Essa é a pergunta de milhões aí, como as pessoas dizem, né? E aí eu já tenho uma resposta, assim, bem alinhada nesse sentido, que é o seguinte: eu digo que é muito relativo, né? Porque o que é que acontece? Eu vou voltar ao exemplo dessa casa que a gente construiu e que ela tem uma porta que ela é feita de 90 quilos de plástico reciclado. É a porta principal da casa, né? Nesse caso, desenvolver essa porta... A gente, na verdade, quando a gente estava fazendo o projeto, a gente queria algo que representasse toda esse olhar sustentável, o propósito, né, para aquele projeto. E a gente entendeu que a porta da casa, a porta principal, né, poderia honrar com essa ideia de forma completa. E a gente foi buscar o material que a gente poderia trazer, né, para que a gente pudesse conectar essa intenção. E aí foram 90 quilos de plástico reciclado que a gente utilizou para essa porta, mas o desenvolver essa porta traz todo um custo ali, porque houve estudo, né? Houve testes, a gente precisava garantir a segurança da família, enfim, então a gente acaba que realmente incorpora naquele produto, né, um custo mais elevado. Mas eu digo que em outro momento, e até comentei com vocês, que a gente reutilizou toda a pavimentação externa. Então, veja, talvez o custo da obra tenha se equilibrado, porque a gente, em vez a gente reutilizou, né, toda a pavimentação externa, então a gente não teve esse custo. Então a gente meio que balanceou ali de alguma forma, e é exatamente o que se essas decisões são feitas no início, quando a gente está ali no momento de projeto, isso é muito bacana, porque a gente pode fazer as melhores escolhas, né? A gente pode tentar estudar as melhores soluções. E então é o que eu estava dizendo, né? Muito relativo, mas acho que a gente consegue sim criar soluções
sustentáveis, fazer uma arquitetura sustentável, balanceando as soluções e garantindo o orçamento do cliente. Coisa boa. A importância também de você procurar sempre profissionais cuidadosos, atenciosos, capacitados também, né, para fazer um projeto desde o início, pensando em sustentabilidade e cuidando do orçamento, que é a coisa que a gente mais quer quando a gente está falando de obra, né? Mas vamos falar de Casa Cor. Vocês estão com espaço na Casa Cor, com um nome belíssimo. Queria saber um pouquinho mais, dá um pouquinho de spoiler. A gente vai lá visitar, vai ver direitinho, mas conta um pouco mais pra gente. Pois é, esse é o nosso 5º ano consecutivo na Casa Cor e o nome do nosso ambiente é Dois Jeitos e um Querer. A proposta é trazer duas pessoas diferentes, com jeitos diferentes, né, com desejos diferentes que conseguem viver juntas, né, e com um propósito único, né. E, então a gente traz um pouco de musicalidade, a gente traz uma arquitetura assim muito suave, uma estética assim limpa, sofisticada. E eu digo, Renata, que o que eu mais gosto quando as pessoas entram no ambiente é que elas percebam que é exatamente isso, que a gente trouxe uma arquitetura elegante, bonita, que as pessoas se sentem bem, que elas se sentem em casa, que elas entendam que o ambiente é funcional, é prático, né? Que tem qualidade e que só depois elas vão perceber o quanto é que cada material, cada escolha que tem ali dentro representa de impacto positivo ambiental que a gente leva lá para eles conhecerem. Tá cheio de orgulho, dá para ver o olhinho brilhando, assim. É muito bom quando a gente realiza um trabalho que a gente fica orgulhoso, assim, né? Qual que é a importância para o mercado da arquitetura, enfim, para o mercado da decoração, para esse mercado tão aquecido que a gente tem aqui no nosso estado, especialmente aqui em Salvador, a importância de um evento, né, não é nem um evento, a Casa Cor é mais do que isso, né, uma ocupação na cidade. O que isso representa para toda a classe? Assim, qual a importância da gente ter um evento dessa magnitude na nossa cidade? É isso, a Casa Cor, ela é assim, esse ano, o único evento de arquitetura na cidade. Eu acho que isso já, de alguma forma, resume aí bem essa questão. Mas, assim, são 46 ambientes esse ano, são 46 escritórios fazendo projetos, né? Onde movimenta muitos fornecedores, muitos parceiros. A gente tem muita novidade que vem para o mercado de arquitetura, né? Que a gente vai falar desde aí porque a arquitetura é muito ampla, né? E a Casa Cor tem esse propósito também. Então, a gente fala de arte, a gente fala de paisagismo, a gente fala de design de interiores, a gente fala de arquitetura, a gente fala de soluções, e, enfim, é um mundo de novidades para vocês se deliciarem lá até o dia 6 de setembro. O convite está feito, ainda dá, até 6 de setembro ainda dá. Hoje, inclusive, sábado, dá para você se organizar e visitar. É um passeio para ir com tempo, com calma, porque são tantos detalhes e a gente sai tão inspirada, tão cheia de ideias para fazer na nossa casa, ou só esse contato com o belo mesmo, né? Com a harmonia das coisas, das formas. Isso faz muito bem, né? É sempre um sucesso de público. Para quem está ouvindo a gente, está interessada nesse tema, está procurando um escritório, está querendo fazer algum tipo de projeto, enfim, quer saber mais sobre essa conexão aí com sustentabilidade para além das tendências, né? Pensando, eu acho que sustentabilidade nem mais o futuro, é o presente, né? É o que já é o que a gente precisa estar pensando em tudo que a gente faz. Como é que faz para encontrar o escritório? Como é que faz para saber mais do trabalho de vocês? Olha, segue a gente no Instagram nosso, é Andrade Schmelfeng. Tem o nosso site também, que é andradeschmelfeng.com.br. A gente vai precisar soletrar esse Schmelfeng, porque tá muito difícil o pessoal de casa. Posso soletrar? É assim, ó. SCHIMMELPFENG. Será que deu? Será que eu falo de novo? SCHIMMELPFENG. Schmelfeng. Agora eu falei certinho. Exatamente. Para não errar lá no @ do Instagram, para seguir vocês, né? Mas você estava falando, tem o site também. Tem o site nosso também. E, assim, será um prazer recebê-los na Casa Cor. O nosso ambiente é o número 18 e é o primeiro ambiente carbono neutralizado da história da Casa Cor Bahia. Então, outro assunto que a gente, assim, tem muito
é algo muito bacana e algo que a gente gosta muito de dizer, porque tem um valor muito forte para o escritório. Que bonito, parabéns. Parabéns pelo trabalho, pela iniciativa, enfim, por essa conexão com sustentabilidade, que é algo que a gente realmente precisa estar conectado cada vez mais. Obrigada pela visita. Primeira vez aqui no Band News Entrevista. Pode vir quantas vezes quiser. É um prazer te receber. E agora eu estou terminando o bloco sabendo falar seu nome direitinho. Ximelfeng, falei certinho. Perfeito. Ambiente 18, lá na Casa Cor. Exato. Perfeito. Obrigada pela visita. Vou te pedir para ficar aqui comigo enquanto eu me despeço do pessoal. Obrigada pela companhia. Mais um sábado que a gente passou juntinho. Você já sabe que o nosso encontro de segunda a sexta é na telinha da Band, no Band Mulher, sempre ao vivo, às 1h20 da tarde. E aos sábados a gente começa o final de semana juntinho aqui no Band News Entrevista. Eu, você, meus convidados especiais, para falar de saúde, para falar de arquitetura, para falar de tendências do mercado, para falar de arte, enfim, para você começar o seu final de semana bem informado, bem informada, como tudo que a gente faz aqui na Band News FM. Obrigada pela companhia, um ótimo final de semana e até sábado que vem.